Olá, tudo bem? Você já sofreu com a prática da escrita acadêmica, em colocar as ideias no papel, em saber articular os parágrafos, em concatenar o raciocínio do seu texto científico? Você já teve medo ou, ao mesmo tempo, síndrome da página em branco? Bom, o vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre escrita acadêmica. A escrita acadêmica é um dos, digamos ali, dos piores adversários daqueles que almejam, né, a prática de escrever bem o texto, de elaborar bem o texto, de expor as suas ideias. A bem da verdade, sabemos que escrever exige técnica, exige raciocínio, exige concentração, exige, acima de tudo, isolamento. O pesquisador, muitas das vezes, precisa se isolar, ele precisa ficar ali no seu gabinete, a sete portas, né? E tentar fazer com que essa sua concentração ele tenha estímulo, ele consiga construir o seu raciocínio, a sua voz autoral. E o medo da página em branco é um dos principais inimigos aí de quem trabalha com a escrita científica, ou seja, você precisa expor as ideias, saber raciocinar, almejando o seu próprio leitor, que são os seus pares, ou os outros pesquisadores que também vão ler o seu texto, tentar ali sintonizar com os seus interlocutores. E a escrita acadêmica, ela exige uma técnica, ela exige que a pessoa, o pesquisador, ele leia muitos textos acadêmicos, ele possa ler artigos científicos, ele possa ler monografias, trabalhos de conclusão de curso, resenhas, ele leia relatórios e ele busque apreender o formato, a articulação do texto, o raciocínio argumentativo e, ao mesmo tempo, quais são os argumentos utilizados pelo autor, quais são os teóricos trabalhados, como ele faz, como ele articula a sua voz autoral com a voz dos teóricos que reforçam a argumentação do texto científico. Lá quando eu estudava no meu mestrado na Federal de Santa Catarina, isso foi por volta de 2011, eu fiz um curso chamado Revisor de Textos. Eu fiz com duas professoras, dos professores do campo da linguística, e nós ficamos aí praticamente 3 meses identificando os erros nas dissertações de mestrado, nas teses de doutorado dos pesquisadores, identificando como pesquisadores que são de outras áreas, por exemplo, engenharia, pesquisadores na área do direito, pesquisadores na área da medicina, da odontologia, enfim, áreas da saúde, ligadas à saúde também, eles constroem os textos, ao mesmo tempo cometem erros, cometem deslizes, repetem vocábulos, expressões, não existe uma concatenação, uma organização das ideias, ou seja, uma ligação, uma coerência interna dentro do parágrafo, né? Digamos ali, uma coerência externa também. As ideias estão ali fora do lugar. Então, durante o curso, nós aprimoramos muito esse senso da escrita. E a escrita acadêmica ela precisa ser treinada, ela precisa ser sempre uma rotina na vida do pesquisador. Quanto mais você escreve, mais você consegue articular facilmente as suas ideias, as suas palavras. E aí você foge daquela síndrome do medo da página em branco, né? De expor o seu raciocínio. Eu aconselho todos a fazer um fichamento, inclusive já foi, digamos aqui, discutido num dos vídeos que está no meu canal no YouTube, né? E também já fiz postagens lá no Instagram sobre a questão do fichamento. É de grande importância o pesquisador estabelecer as ideias, conseguir ali ligar, ali, escrever com as suas palavras, reescrever o texto que ele leu, fazer a paráfrase, né? Que é você explicar com as suas palavras o parágrafo ou, digamos, ali parte do texto que você leu. É interessante que eu aqui, durante o vídeo, eu quero trazer para que vocês tomem conhecimento, todos que escrevem, trabalham com o ofício da escrita, é interessante adquirir a prática, digamos, da leitura e, ao mesmo tempo, do treinamento. E o livro da Arte de Escrever Bem, um guia para jornalistas e profissionais do texto, da Haddad Squares e da Arlete Salvador, é muito interessante que as autoras ensinam também essa questão da prolixidade, né?
Eu mesmo sou um pouco prolixo. Eu prefiro errar por mais do que por menos. Então, eu preciso cortar partes do meu texto. O verdadeiro escritor, a pessoa que escreve bem, é aquele que sabe também tirar o excesso e tirar parte das camadas residuais do texto. É interessante também, uma dica interessante, deixar o texto dormir na gaveta. Nós sabemos que os pesquisadores, quando escrevem, os escritores, precisam deixar para que você fuja dos vícios da leitura do texto. Você fique mais, digamos ali, amortizado, né? Você fica mais ali, digamos assim, de uma certa forma, distante do texto que você leu bastante e não conseguiu aí identificar os erros e os problemas. Então, esse guia é interessante que as duas autoras elas conseguem administrar na prática por meio de exemplos. Aqui eu trago um pouquinho do sumário, tá? Para que vocês possam entender a questão da orquestração do livro. Então, a garimpagem do óbvio, a arte de pensar, né? A pirâmide invertida, elas trabalham com metáforas, tá? Para conseguirmos entender, e numa linguagem também bem-humorada, uma linguagem prazerosa. As duas autoras também formulam, digamos, inserem algumas epígrafes no início de cada capítulo. Tá? O livro é bem... A diagramação é muito bem elaborada também, alguns esquemas. Então, as duas autoras elas trazem exemplos de jornais de grande circulação, como o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, em que vários jornalistas cometem alguns deslizes. O livro das duas autoras ele bem não encaixa somente na academia, ou seja, no texto científico, mas as duas trabalham no sentido de angariar, digamos ali, uma maior consciência dos jornalistas no que toca à escrita jornalística, tá? A escrita, o quê? O jargão jornalístico, né? Nós temos a lead, que é a construção ali daquele chamariz da notícia, né? Essa questão de criar uma problemática no início do texto jornalístico para chamar a atenção do leitor. Isso também é interessante que se construa. A reportagem policial, reportagem factual. Estou aqui passando os olhos no texto, no livro das autoras. Tá? Então, vários erros que elas identificam. A questão de enxugar a frase, de ser enxuto. Né? Justamente quando nós construímos frases curtas, não subordinadas por vírgulas, o erro de você, digamos ali, erro de concordância verbal, ele se torna mais minoritário. Por quê? Porque quando nós distanciamos do sujeito da frase, não é? Você constrói um parágrafo ali, um período muito longo, digamos assim, não um parágrafo, mas um período longo, você acaba cometendo o deslize do verbo não concordar com o sujeito. Isso é muito comum quando nós distanciamos o verbo do sujeito. Então, é interessante, quem ainda não tem essa prática de formular períodos longos e subordinados por vírgulas, eu sempre aconselho a fazer períodos mais curtos. E na escrita científica, nós podemos estabelecer essa questão dos períodos curtos também. Né? E aquilo, abusar e utilizar muitos os sinais de pontuação, os travessões. Eu gosto muito de utilizar o travessão na escrita científica, ao invés da vírgula. Então, eu trago aqui um outro livro interessante, que é A Arte da Pontuação. Tá? Outro livro que eu tenho que me facilitou muito a questão da escrita científica, e a questão também da escrita, digamos, do gênero dos romances, dos contos, do gênero romanesco. Tá? E o Noah Luckman, que é um autor estrangeiro, eu creio que seja norte-americano, tá? Ele faz um apanhado de várias narrativas da literatura mundial, Jane Austen, tá? Ernest Hemingway, enfim, Nabokov, né? Então, vários textos clássicos, tá? Ele vai realizar esse apanhado e dizer como esses autores, esses romancistas, esses contistas, não é? Eles estabeleciam uma elegância na questão textual por meio da pontuação. Então, a pontuação, saber utilizar os sinais de pontuação também é muito interessante. Né? Lógico, nós sabemos da regra principal, que nós devemos separar sujeito de predicado. Né? Sujeito, verbo e predicado é aquela ordem que nós já aprendemos lá do ensino médio. Né? Então, quando eu inverto essa lógica,
aí a tendência é que eu possa errar, né? Na questão da pontuação, principalmente a questão da vírgula, que às vezes é o calcanhar de Aquiles ali do escritor, né? Aqui tem uma parte sobre a vírgula, ele diz que é o quebra-mola da velocidade, tá? Então, assim, ele vai casando alguns fragmentos do autor para justificar essa questão da elegância e do uso da pontuação. Então, um livro muito interessante que é A Arte da Pontuação. Quem não tem, quem gosta de escrever, adquira esse livro, tá? Ou empreste, né? Um outro livro que também eu usei e uso até hoje como fonte de consulta é o livro do Sacconi, tá? Luiz Antônio Sacconi, que é o Corrija-se, de A a Z. Então, o autor aqui ele faz um apanhado também de várias palavras, de verbos, tá? De, digamos ali, confusões vocabulários que nós temos, não é? Por exemplo, o que se diferencia de cocheira, estábulo, estrebaria, coxo com CH, coxo com X, quociente com C, quociente com QU, né? Cobra e serpente. Então, várias curiosidades da língua. Aqui o Sacconi faz de uma forma genial. Tá? É um livro também prazeroso de ser lido. Eu sempre gosto assim de ler como se fosse um livro, um romance. Tá? Eu vou lendo e vou aqui... já faz muito tempo que eu tenho essa obra na minha casa e eu gosto muito de cultivar o hábito de leitura dessa obra. Tá? Eu confesso a vocês que quando nós trabalhamos com a língua portuguesa, né, ou o idioma estrangeiro, nós somos leitores de dicionários. Querendo ou não querendo, nós lemos muito dicionários. Eu sou leitor de dicionário, eu confesso isso. Eu confesso um pouco esse vício que eu tenho da leitura de dicionários. Então, aqui o autor nos traz diferenças de vocábulo, não é? Antônimos e sinônimos, palavras que são grafadas com hífen, sem hífen, tá? Por exemplo, a bossa nova, quando surgiu a bossa nova, né? O bom humor, né? O bom senso. Então, vai de A a Z. Uma obra bem completa, tá? Que é para que você use no dia a dia, né? Querendo ou não querendo, nós, escritores, acadêmicos ou não, utilizamos muitas obras, digamos ali, de cunho de consulta, né? São obras de referência, inclusive já foi tema aqui também de um vídeo. Agora eu trago outro livro importante, que é da Isidore Vilaça Corte, que é uma professora da Unicamp, que é uma especialista na linguística, na linguagem, né? Em vários livros publicados, mas esse aqui é em coautoria com a Wanda Maria Elias, que é o Ler e Escrever, Estratégias de Produção Textual, que é um livro publicado pela editora Contexto. Tá? Então, as autoras aqui promovem, tá, um estudo sobre a questão desde as tirinhas cômicas, tá? Dos gêneros também textuais, né? Elas nos trazem também textos de culinária, por exemplo, recados, crônicas, as noções de coerência, tá? E também, enfim, coerência e verossimilhança, a questão de nós termos a atitude de passar os textos a limpo também, tá? As regras, digamos ali, de repetição, recorrência de termos, paralelismo de ideias. Tá? Então, o livro das autoras é muito rico de exemplos também, cadeias referenciais, e tudo por meio de fragmentos textuais, textos poéticos, textos jornalísticos, como exemplo, por exemplo, o Estado de São Paulo, a escrita e progressão referencial. Então, é um livro muito curioso, principalmente para o professor do ensino da rede pública, principalmente da educação básica do ensino médio. Então, tem vários exemplos de textos que o professor no ensino médio pode aproveitar também em sala de aula. Tá? Enfim, um livro muito rico de exemplos, de conhecimentos e também de aprendizado. Agora, para quem escreve com muita frequência, é interessante, principalmente os jornalistas, fazer uso de digamos ali, de um jargão jornalístico, né? E o jargão jornalístico, nós precisamos saber que ele também segue uma espécie de regulamento, uma espécie de normatização. E a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, esse é do Estado de São Paulo, tá? Manual de Redação e Estilo, que eu tenho também na minha biblioteca particular. Já faz tempo que eu tenho essa obra, também consulto com bastante frequência.
porque eu também sou professor universitário, né, de língua portuguesa, de semântica e pragmática. Então, geralmente, eu estou consultando essas obras com muita frequência. Tá? E nós sabemos que a língua portuguesa é sempre um mistério. Dizermos que sabemos toda a sintaxe, concordância nominal, concordância verbal, regência verbal, enfim, toda essa questão de oração subordinada, adverbial, todas aquelas terminologias que nós já sabemos, que enfatizamos lá no ensino médio, nós esquecemos, né? Nós precisamos consultar. E, para isso, servem as gramáticas. Nós, produtores de texto, nós precisamos consultar as gramáticas. Então, eu tenho várias gramáticas aqui na minha casa também. Tá? Agora, o livro do professor Sérgio Nogueira, que é um gramático também, O Português do Dia a Dia, Como Falar e Escrever Melhor, me ajudou muito também, de forma significativa, principalmente nas dúvidas. Como eu acabei de dizer, o livro do Sérgio Nogueira, ele é um professor atuante no Rio de Janeiro, tem uma coluna também na Rádio CBN, tá? Ministra as aulas online e também tem uma coluna no Jornal Globo. Tinha ou tem ainda, tá? Então, aqui, uma contracapa do Pasquale Cipo Neto, que também é um professor de língua portuguesa do estado de São Paulo, né? Ou da capital, né? E avaliado pelo Pasquale Neto, que eles devem ser amigos, né? Provavelmente o livro do Sérgio Nogueira tem essa chancela muito importante também. Agora, o Sérgio Nogueira teve uma experiência muito forte, muito relevante, tá? No jornalismo da Rede Globo. Então, ele capacitou muitos jornalistas também. Então, de certa maneira, o Sérgio Nogueira tem essa experiência didática também de ensino. E aqui no livro dele, ele traz também a moda, a maneira, né, com crase, né, do Sacconi, né, aquele autor que eu acabei de dizer, todas essas dúvidas que nós temos, desde as regras de crase, acentuação gráfica, tá? Digamos, palavras simples, palavras compostas, pontuação, plural das palavras, ortografia, a regra do hífen, tá? Os pronomes demonstrativos, que todos nós, às vezes, temos dúvidas, né? Esse, este, essa, isso, né? Aquele, aquela. Então, vários desses pronomes também são esmiuçados por meio de exemplos aqui no livro do professor Sérgio Nogueira, concordância verbal, concordância nominal. Então, o livro do Sérgio Nogueira está mais com uma gramática resumida e mais aplicada, acima de tudo, do que, digamos ali, um instrumento para que vocês possam tornar, escrever. Como eu já disse a vocês, a escrita se aprende na prática. E nós, pesquisadores, precisamos tomar essa atitude da escrita, precisamos estabelecer essa rotina da escrita científica. Eu já gravei um vídeo sobre como, né, publicar o primeiro artigo científico e falei um pouquinho sobre que o pesquisador precisa, que o pesquisador iniciante precisa fortalecer essa forma da escrita, fazer dela um laboratório, né? E lá vocês podem se candidatar no jornal comunitário, jornal de bairro, um jornal de município, né? Para que você treine, por meio de uma coluna local, a sua escrita acadêmica. Escrever é prática, pessoal. Não adianta querer escrever da noite para o dia sem treinar. E cada dia você precisa treinar a sua escrita, seja no Facebook, seja no blog, seja no Instagram, seja no Twitter. Nas redes sociais nós usamos muito a escrita, e a escrita acadêmica, acima de tudo, ela tem as amarras. Nós temos um jargão ali fixo, né? Notas de rodapé, explicativas, notas, digamos ali, que você estabelece um vínculo com alguma obra que você está querendo que o leitor leia depois, né? Então, quer dizer, a escrita acadêmica, na verdade, é uma prática, e cada área tem o seu jargão acadêmico, tá? Nem que nós desejamos, né, ler, escrever à moda Silviano Santiago, Roberto Schwartz, Antônio Cândido, Alfredo Bose, esses são os consagrados, né? Mas os autores de vanguarda também, nós precisamos ali lermos esses autores de vanguarda e os clássicos. Não é querer imitar a escrita desses autores, mas, ao mesmo tempo, ter uma inspiração, né? Que esses autores escrevem de uma elegância ensaística, né? Já falei um pouquinho dessa questão do que é um ensaio. Então, acima de tudo, escrever cientificamente é treinar
é fazer da escrita um hábito, uma rotina, e não ter medo, porque nós sabemos, perfeito o texto não fica. O texto vai ser lido pelos pareceristas, e o texto vai ser lido pelos autores, pelos interlocutores, e todos nós sabemos que o texto voltará com erros, voltará com algum problema, e nós, escritores, vamos ajustar o texto, vamos reeditar o texto, tirar as camadas residuais, as imperfeições, lermos de uma outra forma. É interessante também dividir o texto com uma outra pessoa. Uma dica importante, você divide o texto com alguém, com o interlocutor da sua área ou de uma outra área. Eu gosto muito de trocar ideias com os professores de história, que também são produtores de texto, e às vezes eu passo o texto para um outro colega para que ele possa ler e dar retorno, logicamente. Faço os agradecimentos em nota de rodapé, logo na parte principal do artigo, na introdução do artigo. Bom, eu termino aqui o vídeo de hoje. Quem gostou, dá um joinha. Quem é novo no canal, faça a inscrição no canal e escreva nos comentários. Comentários são bem-vindos, serão respondidos. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.